Muito bem, coluna Sua Saúde dessa semana, já o mês encerrando, mas a gente não poderia deixar de falar sobre o que ele lembra do ponto de vista da saúde, que é a questão do combate ao suicídio, ou seja, o Setembro Amarelo. E ninguém melhor para falar sobre isso com a gente do que a Iessa Tavares, que é psicóloga, trabalha no Centro de Apoio Psicossocial aqui de Canoinhas, o CAPS, e ela mesma conversou comigo no início do mês, falando, temos que fazer algo, porque a gente tem, infelizmente, um índice bastante elevado, de suicídios, e isso tem que ser falado, mas falado de uma maneira correta, Iessa, porque hoje a gente está naquela geração TikTok, onde às vezes vai, até profissionais, se presta ao trabalho de fazer análises rápidas e superficiais sobre um assunto tão delicado. Parece que é uma coisa simples e não é simples, é complexa e ela precisa ser tratada da maneira correta. Então eu queria agradecer a tua presença aqui, te parabenizar pelo serviço de conscientização e te perguntar justamente por isso, começar a nossa entrevista justamente por isso. É um assunto muito complexo e não é nem sempre a conversa, o diálogo, a atenção serão suficientes para reverter um pensamento suicida, Seja bem-vinda. Obrigada. Então, realmente, todo esse processo que a gente faz de atendimento, de acolhimento, de entender toda uma dinâmica, desde dos sintomas iniciais, de tudo que a pessoa vem apresentando, até que ela chegue, num processo de ideação suicida ou de tentativa. Acho que é importante clarear isso para as pessoas entenderem, não é um processo rápido, Então, é muito fácil, para às vezes algumas pessoas irem lá e gravarem alguns vídeos falando superficialmente sobre esse assunto, mas todo o processo de atendimento, de identificação de sintomas, o tratamento propriamente dito, todo o suporte familiar que a pessoa precisa ter, porque querendo ou não é necessário, tudo isso leva muito tempo, não é algo rápido de se fazer, e realmente só com uma leitura ou com um videozinho ou outro não é suficiente, com certeza, para amenizar, nem sequer amenizar, quem dirá tratar tudo o que pode ocasionar uma ideação ou uma tentativa. Já que a gente estava falando de rede social, eu citei rede social, A rede social, na verdade, pode agravar um quadro que já é complicado, porque aquela felicidade exagerada que a rede social apresenta, e às vezes o suicídio, e até uma característica da nossa região, me corrija se eu estiver errado, eu vejo muitos casos de suicídio que são relacionados a questões amorosas, A pessoa não quer mais o relacionamento e aquele que é deixado não aceita aquilo, E vê naquela pessoa que a deixou um fim na sua própria vida. Quer dizer, não existe mais ninguém, que interesse, muito embora o mundo seja tão grande, E às vezes vai lá para a rede social para ficar stalkeando, aumentando esse sofrimento, vendo que aquela pessoa seguiu em frente e tem uma outra vida. Isso vale para fins de relacionamento, mas também vale para comparações em geral, Quando a gente pensa em autoestima, a nossa autoestima é formada com base principalmente na nossa visão interna de nós mesmos, de como a gente se vê e de como a gente se vê no mundo, a identificação das nossas qualidades, vamos dizer assim, mas daquilo que a gente tem de bom, de positivo, só que normalmente a autoestima começa a baixar quando a gente começa a entrar num processo de comparação, de se comparar com pessoas, às vezes na rede social ou não, que tal pessoa faz isso ou é de tal forma e eu não sou, porque comigo é assim e com o outro não é. Só que o que a gente vê em redes sociais é muito superficial. Isso quando não é mentira, Se não é superficial, muitas vezes é enganoso. Então, as pessoas acabam se deixando levar por esse tipo de conteúdo, e isso pode sim agravar sintomas depressivos, que podem levar a uma ideação suicida. E isso que você falou do término de relacionamento, isso vale para várias outras questões, mas um término de relacionamento para uma pessoa que tem uma dependência emocional muito grande, para ela se vê completamente desorientada, sem rumo, perdida, porque com o fim daquele relacionamento ela não consegue ver, o futuro, não se vê sozinho, não entende que não sabe viver sem a pessoa ou que não consegue, e aí realmente pode entrar num processo depressivo bem grave a ponto de levar a uma ideação. Não tem a ver exatamente com o assunto, mas me permita fazer esse comentário, não resisti, vou ter que fazer. Você falou do que nem sempre é verdade, às vezes é mentira o que está na rede social. Eu estava assistindo no fim de semana um show do Rock in Rio pela TV.
né? E é muito bom de assistir pela TV depois que você vai lá. Eu já fui lá assistir um show pessoalmente. E você não vê quase nada, você tem muita gente na tua frente, você fica exprimido, tem uma vibe muito boa, muito legal, né? De você estar ali vivendo aquele momento, mas você não enxerga praticamente nada. E daí, vendo o show pela TV, eu vi muito bem os artistas, né? Vi muito bem os artistas, estava no conforto do meu sofá, e o que me chamou mais a atenção foi as pessoas filmando o show no celular. Então é uma coisa meio louco, não faz sentido nenhum, né? Você ter a obrigação, se sentir no dever de filmar o show para que as pessoas que te seguem na rede social verem que você está lá, mas você não está aproveitando nada daquele show. Você está se colocando como um cinegrafista do show, né? Uma coisa assim. Então é uma loucura, né? O ser humano, as redes sociais criaram essa coisa que não faz sentido nenhum, né? De eu tenho que demonstrar que eu estou bem, que eu sou legal, que eu estou num show internacional, que eu estou com uma galera, né? E às vezes aquilo é muito casca, né? E o que acontece, como você falou dessa experiência do show, é assim, as pessoas vivem experiências muito superficiais, né? Então elas estão num show, como você falou, com uma energia, com uma vibe, acompanhada de pessoas, né, que fazem bem para ela e tudo mais. Porém, elas não aproveitam o momento em si, elas não desligam de outras questões. Às vezes elas estão na rede social, mesmo estando ali com os amigos, participando daquele momento. A rede social tem um valor maior do que o meu contato físico com as pessoas, com a experiência do show, porque eu não consigo ver outra preocupação na cabeça daquela pessoa que está filmando, a não ser filmar, né? Para demonstrar um status, enfim, sei lá o que, né? Sim. E um outro ponto é assim, muitas vezes para algumas pessoas alcançar algo, como por exemplo, eu quero muito ir num show internacional, então para aquela pessoa alcançar aquilo é algo assim que ela planejou e que ela quer muito, né? Só que quando chega às vezes naquele momento, aquilo não é suficiente, né? Porque a pessoa coloca muita expectativa e quando se depara com a realidade, aquilo parece que não é suficiente. Isso é um dos fatores bem característicos das pessoas que muitas vezes começam a trazer sintomas ansiosos, começam a trazer um quadro depressivo, que é sempre estar muito com a expectativa muito elevada sobre tudo, né? E na hora da vivência aquilo parece que nunca é suficiente, mas nunca vai ser, porque a expectativa foi muito alta, né? Eu esperei demais, eu imaginei demais e saiu um pouco do que eu queria, já não é bom o bastante. Mas levando essa questão para a questão amorosa, né? Que eu te falei, e eu acho que realmente tem muitos casos de suicídio decorrentes de rejeição amorosa. Às vezes a relação nem é tão boa, a pessoa nem tá tão bem, né? Porque se não tá bom para um lado, não tem como tá bom para o outro, né? Mas aí, de repente, a mulher, isso é muito comum a gente ver em homens, a mulher larga o cara, não quer mais viver com você. Aí ele pratica o suicídio. Quer dizer, não é uma questão da falta que aquela pessoa faz, mas é muito mais a rejeição aí, né? Também, o que acontece? Quando eu tô num relacionamento, né, por mais falido que ele esteja, né, por mais que ele não esteja funcionando bem, eu me acomodo com aquela rotina, me acostumo com aquela dinâmica e eu não me vejo sem aquilo. Eu não consigo nem pensar como seria sem aquela pessoa, porque aquilo ali é a minha vida, né? E muitas vezes essa questão da rejeição está diretamente ligado com a autoestima, mas também está ligada com esse medo, né, com esse pavor das vivências futuras sem um suporte, sem alguém, né? E de fato, às vezes nem é aquela pessoa, não é mais o amor da vida, né? Mas é o fato de não estar com alguém, o fato de se ver sozinho. As pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença do que é ficar sozinho, né? Estar sozinho e ser sozinho, né? O processo de solidão, né? Então, para algumas pessoas, o domingo é um dia terrível, porque o domingo à noite. Porque o domingo é aquele dia que você fica mais em casa, né? Você tem, às vezes, um programa mais familiar, ou se você mora sozinho e tal, talvez às vezes os amigos já não querem muito, né, te acompanhar em alguma coisa, você fica mais sozinho. E isso é sinônimo de solidão para as pessoas. E não necessariamente, né? Se você não consegue encontrar uma paz e um processo de felicidade estando sozinho, automaticamente você entender que ser feliz é estar com alguém grandes chances de você criar um processo de dependência emocional. Quer dizer, eu atribuo ao outro
o meu bem-estar, né? O estar feliz naquele Quando momento. que né? estar bem é justamente você se sentir bem com você mesmo. E assim, sempre que você está sozinho, né? Você está sozinho fazendo suas coisas, né? Ou você volta do trabalho, você tem suas atividades de casa, você tem suas atividades de rotina, de dia a dia. Ou vai ler um livro, assistir um filme. Isso. E essa rotina, ela precisa ser positiva para você. Se não está trazendo uma satisfação, é porque você precisa mudar a sua rotina. E não simplesmente trazer alguém para a rotina e que aquele alguém vai ser responsável por resolver e te deixar bem e feliz. Né? Porque aí você atribui a sua felicidade à presença de outra pessoa. E se essa pessoa vai embora? Então, daí você não é mais feliz, né? Então... Quer dizer, você tá realmente se sabotando. Exatamente. E também essa coisa de achar que não vai ter mais ninguém no mundo que vai te agradar, que ninguém vai te fazer feliz, né? Sim. O mundo é muito grande, né? Aí essas pessoas podem encontrar outras pessoas, às vezes não na sua cidade, mas então muda de cidade, né? Aproveita, né? Faz uma mudança radical. Vai pro é tão vasto o mundo, eu não consigo entender, às vezes, como que a pessoa cria essa dependência emocional. Porque, e outra, né? Isso não é saudável de nenhum ponto de vista, porque a dependência emocional, uma hora ou outra, vai acarretar em algo negativo, né? Sim. Lógico, né? Pode ser um término de um relacionamento curto, né? Eu trabalho mais com adolescentes, então às vezes eles têm relacionamentos mais curtos, assim, né? De pouco tempo. Adolescente é muito dramático, né? Via de regra, né? Porque a intensidade com que eles sentem as coisas é muito maior, né? Eles vão se acostumando a regular mais as emoções deles na medida que eles vão amadurecendo. Mas em tese, todos os adolescentes, né? Nós mesmos, quando éramos também, sentíamos as coisas de forma muito intensa. Então, quando tem um término, quando tem um fim de relacionamento, para os adolescentes, pode ser um relacionamento curto ou longo, a intensidade é muito grande. Então, é comum você escutar o adolescente falar que não quer mais viver, que quer morrer, porque sem aquela pessoa... Mas é porque o entendimento deles de relacionamento e de visão de futuro é muito diferente. De um adulto, espera-se que já haja uma visão um pouco mais ampla, né? De que a sua vida segue, de que vai ser sofrido, obviamente, vai ser doloroso, você vai passar por um processo de sofrimento, que é o que ninguém quer. Esse é o maior dos problemas também. As pessoas querem viver bem o tempo todo. E não tem como. Não tem como você estar... importante. Não tem como você estar feliz e bem o tempo todo. Acho que esse é um ponto legal também pra gente falar. Mas só finalizando, então assim, todo término de relacionamento, ele vai trazer uma mudança muito grande na rotina, na vida e no teu emocional, com certeza. Mas você pensar que a sua vida encerrou ali porque encerrou o seu relacionamento, significa que você está anulando todo o resto. Né? E é isso que muitas vezes num processo né, de ideação ou de tentativa de suicídio por conta do fim de relacionamento, é quando a pessoa está muito ligada só ao relacionamento. O trabalho, a família e outras coisas está muito em segundo plano. E aí realmente aquele término se torna... Né? E justamente essa característica já é uma forma dele estar matando esse relacionamento, porque ninguém suporta ser sufocada, né, o tempo todo, né? Onde é que você tá? Com quem que você tá? Tô te esperando, né? Coisas assim, ninguém suporta isso, e são características de quem tem dependência emocional de outra pessoa, falando em relacionamento, né? Agora a gente não pode esquecer, né, a depressão está muito ligada ao suicídio e é uma doença, então por mais que a gente você esteja dando esses conselhos, né, de como lidar com o término de relacionamento, a depressão, ela tem que ser tratada clinicamente, né? Sim. Como eu estava falando ali sobre a dificuldade das pessoas em aceitar que elas não vão estar bem o tempo todo, porque assim, a gente fica ansioso e nervoso diante de algo novo. A gente fica triste se algo acontece com alguém ou com a gente mesmo, que sai daquilo que a gente planejou, ou mesmo que possa ser até algo assim mais grave, né? Então, essas emoções, elas são naturais, né? A depressão, a gente precisa pensar que ela é um conjunto de sintomas que está muito além de uma simples reação. Né? Se alguém me magoa, eu fico triste e aquilo passa em algumas horas ou dias, né? É o normal. É o normal. A depressão, dentro de um dos sintomas, né? É uma tristeza intensa, né? Profunda, sem uma razão, não é reativo a nada, não é uma reação a algo que alguém me fez naquele momento. Pode até ser um acúmulo de traumas e situações que eu vivenciei na minha vida, mas eu sinto com muita frequência e intensidade sem algo estar acarretando aquilo.
né, uma desesperança muito grande em relação ao futuro, eu não consigo visualizar, não consigo imaginar um futuro ou possibilidades positivas, né, sobre a minha vida a longo prazo. Mesmo tendo um bom casamento, uma boa mãe, um bom pai, bons filhos, a pessoa pode desenvolver. A pessoa desenvolve e é muito comum, às vezes, a família até mesmo se culpar por achar que fez alguma coisa para a pessoa e às vezes não, né? Porque existe a parte biológica, né, que é tratada clinicamente, como você falou, né, para isso estão aí os médicos, né, em especial os psiquiatras, né, que é o temor de muitas pessoas quando a gente encaminha, mas eu acho que precisa-se cada vez mais quebrar esse paradigma e as pessoas entenderem que se existe um especialista para quando você tem um problema, né, quebra um braço, uma perna, você vai para o ortopedista, né, se você tem um problema no coração, vai no cardiologista. Isso, exatamente, né, se você tem uma questão, né, mental, emocional, existe o especialista que vai trabalhar nesse sentido, que é o psiquiatra, né? Então, existe esse tratamento e existe a parte terapêutica, né, que é feito pelos psicólogos. Então, dentro da psicoterapia, a gente vai trabalhar tudo o que está envolvido, né, comportamento, história de vida, sinais e sintomas, o emocional, as oscilações de humor, tudo o que está em torno da vida da pessoa e que de alguma forma, né, intensifique ou cause esses sintomas, vai ser tratado e vai ser compreendido na terapia, né, para auxiliar junto com as medicações caso a pessoa precise tomar, né. Mas de fato, hoje a principal causa de suicídios, né, a nível mundial é a depressão, né? Existem, claro, outros fatores, né? A ansiedade acho que também está indo entre os... Tá junto. É porque normalmente a gente tem visto muito hoje os transtornos mistos, né? A gente chama de transtorno misto ansioso depressivo, que é a pessoa que tem os sinais e sintomas depressivos junto com um quadro de ansiedade, né? Então ela precisa trabalhar tanto, né, com a medicação quanto com a terapia para tratar as duas questões, né? E aí quando descompensa, quando a pessoa dá uma piorada assim nos sintomas ou até mesmo não está em tratamento, a tendência é que evolua a um ponto de se agravar e às vezes precisar realmente de uma intervenção até um pouco mais efetiva, assim, né? Para impedir que a pessoa chegue às vias de fato de fazer uma tentativa, algo assim. Quem está assistindo a gente, muito possivelmente, que tem esse problema na família, ou seja, percebe em algum familiar esse tipo, essas características que a Iessa está falando, queria te perguntar, Iessa, que providências essa pessoa tem que tomar? Ou seja, conversar ajuda, claro, ajuda, mas não é a solução. Nesse caso, o que conselhos você daria para a pessoa? Claro, né, dentro dos sintomas que o seu amigo, o seu parente está apresentando, né? Se é uma tristeza muito intensa, ou se é só um momento, enfim, queria que você falasse que atitude essa pessoa tem que ter para tentar prevenir um quadro pior, né? Assim, uma das principais questões que a gente sempre coloca é ouvir e acolher sem tentar dar muito direcionamento, sabe? Sem dizer muito o que a pessoa deve fazer. Porque se eu tô bem, para mim é muito fácil falar, não, mas para com isso, faz isso e isso vai dar certo. Para mim funciona, eu não tenho certeza se para aquela pessoa funciona, né? Então assim, ouvir e acolher é extremamente importante. O que é legal de fazer é tentar procurar entender o que a pessoa já fez para melhorar, né? Você começa a questionar, mas o que você já fez, o que você mudou, o que você já tentou, né? E aí às vezes a pessoa, por exemplo, ela buscou alguns recursos, mas você percebe que aqueles recursos não foram suficientes. Você pode mostrar para ela que existem outros, né? Mostrar para ela que existe um leque de possibilidades, né? E que ela não está sozinha. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm resistência e vergonha, né? De ir ao médico, de ir ao psicólogo, né? Oferece que vai acompanhar, por exemplo, pelo menos na primeira consulta, né? Indica alguém de confiança, procura dar suporte para a pessoa, mostrar que não tem nenhum tipo de preconceito em relação àquilo, que vai apoiar, porque as pessoas têm muita vergonha às vezes de falar, eu fui no psiquiatra, daí eu fui na psicóloga, eu tô tomando remédio, e as pessoas têm vergonha, e aí eu sempre questiono, nossa, mas quando a pessoa tem pressão alta, ela não tem vergonha de contar que toma remédio, né? É uma condição que exige dela isso, a sua condição exige uma outra intervenção. Então, eu acho que o mais importante para familiares e amigos é escutar e acolher sem julgar e sem ficar dando muito direcionamento, né? Mas dar opções,
né? E colocar opções e possibilidades, indicações, ideias, dar esse suporte, se colocar à disposição para ajudar em alguma situação, caso né, a pessoa precise. Eu acho que esses são os principais pontos, assim. Porque para uma pessoa que está com um quadro assim mais grave, para ela conseguir se sentir confortável para se abrir e desabafar, ali já foi um esforço muito grande. Então, para quem está ouvindo, né, o quanto mais conseguir acolher, escutar e dar um direcionamento positivo, sem dúvida já vai estar fazendo muita diferença. Não minimizar também, né? Não minimizar, exatamente. Isso é bobagem, você tá... Né? Uma coisa terrível que algumas pessoas fazem, e que daí vem a questão assim que a gente sempre tem muito cuidado, assim, com vídeos na internet, de coaches e outros, né? Cada um trabalha de uma forma, mas a gente sabe que tem alguns que usam de um problema maior, né? Para você usar como base daquilo, para entender que o seu é muito pequeno. Então, você não tem que estar sofrendo por aquilo, né? Então, por exemplo, olha, eu tô com uma preocupação, por exemplo, com o meu peso. Não, mas olha só, e as pessoas que passam fome? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que pra mim sempre o meu problema vai ser o maior, né? E assim, aí eu vou me sentir culpada por estar me preocupando com aquilo, e ao invés de eu lidar melhor com aquilo, além de eu continuar preocupada com o peso, eu ainda vou sentir culpa por isso, e o processo tende a piorar e não melhorar. Porque o coach, ele prega que você tem que ser um super-homem, né? Uma super-mulher. E você tem que em tantos meses você vai ficar milionário, porque basta você, né? Como se tudo fosse fácil, né? Não é fácil. Se existisse receita pronta, é por isso que eu falo, o que serve pra mim não serve pra outra pessoa. Se existisse uma receita pronta pra todas as pessoas, seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil. E não existe, né? Então, assim, é lógico que se você se dedica, se empenha para as coisas vão funcionar e vão dar certo. Em tese, sim, mas existem variáveis que não estão sob o teu controle, né? E você estar pronto para isso, estar pronto para lidar com as adversidades, saber lidar com as situações que saem do controle, né? Trabalhar com um plano B, né? Que muitas vezes as pessoas acabam trazendo muito questões de ansiedade por conta disso, porque planejam, criam as coisas prontinhas na mente dela e elas acham que vai ser daquele jeito, não vai? Não, né? E aí, quando dá errado, vem a ansiedade, vem a revolta, aquela questão de que nunca dá certo com ela, mas não é porque não deu certo num primeiro momento que não vai dar na sequência, né? Ou talvez só precisa modificar, talvez até seja o momento de mudar o objetivo propriamente dito. Então, é uma série de coisas. Não tem como você dar um direcionamento único e dizer que aquilo vai gerar exatamente aquele outro, né? Existem muitas coisas que vão além. Por isso que a gente sempre insiste muito na terapia, né? A gente até bate muito na tecla da questão assim de separar o que é terapia do que é terapêutico. É importante você ter uma rotina onde você tenha várias atividades que sejam terapêuticas, ou seja, que te façam bem, né? Mas isso não é terapia, né? Terapia é você ir lá, né, com seu psicólogo, trabalhar suas questões. Você está falando do esporte, um grupo de amigos, um grupo de música, enfim, né? Tem tanta coisa, né? E essa que faz a pessoa sair do seu lugar que nem sempre é confortável, né? E ir para um lugar que também aparentemente pode não parecer confortável, mas que é uma saída ali, né? É uma chance da pessoa gostar e aquilo mudar a vida dela, né? Sim. Para muito melhor. Uma última questão que eu queria que você falasse aí, quando já não tem mais o que se fazer, quer dizer, a pessoa infelizmente tirou a própria vida. Quem fica? Que tipo de pensamento essa pessoa tem que ter com relação àquela que se foi diante da inevitabilidade de uma depressão profunda, por exemplo? O que acontece é que o suicídio ele sempre impacta, né? Isso é fato. A própria sociedade, né? Sim. A gente mesmo tem tomado muito cuidado. A gente só não noticia todo e qualquer suicídio, só apenas quando há alguma coisa assim, por exemplo, uma pessoa importante, sem citar exatamente. A gente tem alguns critérios, né? Porque realmente há um estudo que fala que isso influencia, né, pessoas. Claro, com certeza. Então, assim, o suicídio sempre vai impactar, né? Assim como uma morte acidental, né? A pessoa está viajando, sofreu um acidente, faleceu. Então, essas mortes, em geral, sempre impactam. Mas como ela envolve pessoas ao redor, no sentido de um filho, né? Que suicidou e deixou os pais, irmãos, enfim, um marido, uma esposa... isso acaba gerando nas pessoas ao redor um misto de sentimentos, boa parte negativos, relacionados à culpa,
a remorso, a sentimentos de raiva que são pertencentes ao luto, né? É natural sentir raiva de algumas coisas, né? De algumas situações envolvendo aquela perda. Então, eu acho que o que é importante é sempre pensar assim: todas as pessoas que estão ao redor daquela que está em sofrimento, elas estão fazendo o máximo que elas podem, né? Mas elas não podem curar a pessoa, né? A gente não tem o poder de curar o outro, a gente tem o poder de dar todas as oportunidades, opções e chances possíveis no sentido de ela fazer uma escolha boa e positiva para a melhora dela. O que acontece é que às vezes quando a pessoa vai para um tratamento ou nem vai, né? Ou quando vai para um tratamento já está num estágio avançado mesmo, que às vezes é difícil realmente de reverter, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas precisam ter esse entendimento, né? De que todo o suporte que elas fizerem vai ser super válido. Com certeza vai fazer diferença no tratamento, mas que elas não podem pegar para ela a responsabilidade da cura do outro, né? E entender que a sua melhora depende, né, de todo um processo de suporte, a rede de apoio. Tanto que em quadros de ideação ou que já teve tentativa, os atendimentos sempre envolvem pessoas da família, né? Pessoas que moram junto, pessoas próximas, né? Porque existe essa necessidade de cuidado, né, e de suporte. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso ter esse cuidado e, com certeza, se existe também o risco do adoecimento dessas pessoas. E aí elas também precisam procurar ajuda para si, né? No sentido de se cuidarem e de não carregarem isso com elas, né? Acho que é inevitável o pensamento de que, eu não fiz o possível, né? Mas dentro de um quadro, né, grave de depressão, nem cabe a você, né? Cabe realmente, nem a medicina consegue, né? Porque às vezes até os próprios profissionais, quando, né, a gente perde, né, porque para nós é todo um processo de acompanhamento, a gente organiza o nosso atendimento, a gente planeja, a gente estuda o caso para entender o que é preciso ser feito. E muitas vezes, ainda assim, né, o paciente pode chegar, né, a concretizar o suicídio. Então, até para os profissionais isso precisa ser bem trabalhado, né? O ser humano é muito complexo, né? Por isso que a gente, voltando para isso na nossa conversa, não dá para resumir num minuto de TikTok, num videozinho no TikTok, uma situação. Eu vi até um assunto talvez para a gente falar em outra entrevista, a revista super interessante desse mês traz uma reportagem do TDAH, que agora todo mundo tem TDAH, né? Não é bem assim, é muito mais complexo, mas lá no TikTok parece que é muito fácil. Até esses dias alguém falou pra mim que você tem TDAH, fui vendo, não tem nada a ver com o que quiseram ligar ali a minha pessoa. A pessoa é um pouco desorganizada, um pouco agitada, esquece algumas coisas, pronto, já tem TDAH. Não, é bem complexo, depois eu li profissionais falando e tudo mais, né? E o suicídio e depressão também entra nesse nicho quando se fala em rede social. Então é importante a gente ter esse tipo de papo que a gente teve hoje aqui com a Iessa Tavares, que é profissional, é psicóloga, trabalha no CAPS aqui de Canoinhas, falando então sobre o Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. Obrigado mais uma vez, sempre muito importante tê-la aqui. A Iessa, espero receber outras vezes. Obrigada, agradeço o espaço, agradeço sempre os convites e sempre estou à disposição. Muito obrigado, até a próxima, gente.